Você já se perguntou por que Maria, a mãe de Jesus, é tão reverenciada por milhões e tão ignorada por outros? Por que seu nome divide opiniões até hoje? A verdade é que por trás do nome Maria existe uma história profunda e um papel que a Igreja demorou séculos para revelar por completo. Maria não era apenas uma mulher judia comum. Ela foi escolhida entre todas para um chamado que mudaria a história do mundo. Quando o anjo Gabriel apareceu a ela, não foi uma visita comum. Era o céu invadindo a terra com uma mensagem que faria os anjos prenderem a respiração. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Lucas 1:28. Essa saudação soava estranha, até mesmo para os padrões bíblicos. Agraciada, no original grego, é kecharitomene, uma forma verbal que indica que Maria já havia sido agraciada antes da saudação e continuava a ser. Não era algo momentâneo, era uma condição. Mas Maria não estava em um palácio, nem em um templo. Ela vivia em Nazaré, uma vila desprezada de um povo dominado, e mesmo assim, Deus a escolheu. E isso diz muito mais do que imaginamos. Talvez ela estivesse lavando roupa ou orando em silêncio quando o anjo chegou. Talvez tenha hesitado por alguns segundos. Afinal, ser chamada para ser mãe do Messias significava carregar um peso que nenhuma outra mulher jamais carregou. Ser mãe do Filho do Altíssimo? Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Lucas 1:31. Você consegue imaginar o choque? Uma adolescente em uma cultura onde engravidar antes do casamento era passível de apedrejamento, recebendo a missão mais sagrada da história? Mesmo assim, ela diz: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Esse é o verdadeiro início do papel de Maria, uma mulher que diz sim, mesmo sem entender tudo, que aceita o risco, que se entrega completamente, não por glória, mas por fé. Agora pense em sua própria vida. Quantas vezes você já sentiu medo ao dizer sim para o que Deus colocou diante de você? Quantas vezes você quis entender tudo antes de confiar? Maria não teve todas as respostas, mas teve o coração pronto. E esse talvez seja o segredo mais profundo sobre ela. Maria não foi escolhida por ser perfeita, foi escolhida por confiar. Maria disse sim a Deus, mas você já parou para pensar no que aconteceu depois? O céu celebrou, mas a terra não facilitou. Logo após a visita do anjo, Maria teve que encarar José. Como explicar uma gravidez sem ter conhecido homem algum? O texto bíblico é claro. José, não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Mateus 1:19. Ele não acreditou de primeira. Quem acreditaria? Foi só depois que o anjo apareceu também a ele, em sonho, que José entendeu. Maria não mentia. Ela carregava, de fato, o Salvador do mundo. Isso nos mostra algo poderoso. O chamado de Maria não trouxe conforto, trouxe tensão, desconfiança, olhares atravessados. Pode ter sido rejeitada pela própria família. Talvez tenha chorado sozinha à noite, sem poder contar tudo. E ainda assim, permaneceu firme. Esse é o segredo que poucos contam. Maria viveu uma fé silenciosa, mas firme. Enquanto muitos esperavam um Messias político, ela carregava no ventre um rei que nasceria em manjedoura. E você está disposto a obedecer mesmo quando ninguém entende? A permanecer fiel mesmo quando sua reputação está em jogo? Maria não foi apenas mãe de Jesus. Ela foi discípula antes mesmo de haver cruz, porque obedeceu antes de ver o milagre acontecer. Maria foi chamada por Deus, rejeitada por muitos, e agora teria que fugir. Sim, fugir com um bebê nos braços. Você lembra por quê? Depois do nascimento de Jesus em Belém, os magos do Oriente foram visitar o menino. Trouxeram ouro, incenso e mirra, mas também, sem saber, alertaram Herodes de que um novo rei havia nascido. Herodes, tomado pelo medo de perder o trono, ordena a morte de todos os meninos de até 2 anos em Belém, Mateus 2,16.
E Deus, mais uma vez, age em sonho. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Mateus 2:13. Imagine o coração de Maria, ainda se recuperando do parto, cansada, agora de madrugada, tendo que fugir, com um bebê, num país estrangeiro, como imigrante, sem garantia de nada. Isso revela mais uma faceta de seu papel. Maria foi mãe, na luta, na incerteza, na escassez. A mulher cheia de graça viveu momentos de desespero humano. Talvez você se veja assim hoje, tentando obedecer a Deus, mas só encontra estrada, poeira e silêncio. Sente que está cuidando de algo precioso, mas ninguém vê. Maria entende você. Ela caminhou com um rei e, mesmo assim, teve que se esconder. Durante anos, Maria cuidou de Jesus sem glória, sem reconhecimento. O mundo não fazia ideia de quem ele era. E ela teve que esperar a promessa crescer. Você consegue esperar também? Mesmo quando nada parece acontecer? O verdadeiro papel de Maria começa com fé, mas continua com resistência, com uma alma que confia, mesmo sem respostas imediatas. Maria voltou do Egito anos depois, em silêncio. A perseguição havia passado, mas agora ela era apenas mais uma mãe entre tantas, vivendo em Nazaré, num vilarejo pobre, sem destaque algum. O menino crescia, e com ele crescia também o silêncio de Deus. Nenhum novo anjo, nenhum novo sinal, nenhum alívio divino, só o ordinário. Lucas nos dá um vislumbre raro dessa fase. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. Lucas 2:51. Jesus era obediente, e Maria guardava tudo no coração. Ela não tinha todas as respostas, mas observava com atenção. Não falava muito, mas ponderava cada gesto do filho. Quando ele tinha 12 anos, ficou no templo entre os doutores. Maria e José voltaram aflitos procurando por ele, e ao reencontrá-lo, ela desabafa: Filho, por que fizeste assim conosco? E a resposta de Jesus, ainda menino, foi surpreendente. Não sabieis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas 2:49. A cena revela algo profundo. Maria começou a perceber que o menino que ela criava não era só seu filho, era também o Filho do Altíssimo, e isso deveria partir seu coração. Como mãe, ela teria que soltá-lo. Como discípula, teria que aprender com ele. Talvez, nessa fase, Maria tenha lutado com os próprios sentimentos. Talvez se perguntasse quando, afinal, tudo o que foi prometido começaria a se cumprir. O anjo não disse que ele reinaria, que seria grande. E ali estavam, vivendo sem luxo, sem aplausos, sem trono. Quantas vezes você também já pensou que as promessas de Deus estavam demorando demais, que talvez você tenha entendido errado? Maria viveu isso, e mesmo assim permaneceu. O papel de Maria não era ser uma heroína, era ser constante. E é aí que ela nos ensina o maior segredo. A graça não se revela só nos milagres, ela se manifesta na espera. Quando Jesus começou seu ministério público, Maria já não era apenas mãe, ela era testemunha do que o céu estava prestes a revelar. E isso ficou claro nas bodas de Caná. Era um casamento, um momento de alegria, mas o vinho acabou. Para os convidados, seria só um contratempo, mas para os noivos, uma vergonha pública. Maria percebe o constrangimento e então, com a sensibilidade de quem conhece o filho, se aproxima dele e diz: Eles não têm mais vinho. João 2:3. Jesus responde de forma estranha: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. João 2:4. Não a chama de mãe, mas de mulher. Isso não era desrespeito, era uma transição. A missão dele estava começando e o relacionamento mudaria. Mesmo assim, Maria não insiste. Apenas vira para os serventes e diz: Fazei tudo quanto ele vos disser. João 2:5. É como se dissesse: Eu não preciso entender, mas confiem nele. E foi ali, naquele ambiente de festa e falha, que Jesus realizou seu primeiro milagre. Água virou vinho, vergonha virou honra. Começou ali o novo tempo, e Maria estava presente.
Sabe o que isso ensina? Que o verdadeiro papel de Maria é apontar para Cristo. Sempre. Ela não se exalta, não se coloca no centro, apenas indica: façam o que ele mandar. Esse é o segredo que muitos esqueceram. Maria nunca quis ser adorada, quis ser ouvida. E o que ela nos diz é para olharmos para Jesus. Você já parou para pensar nisso? Às vezes, buscamos tantas respostas, mas ignoramos o simples: obedecer, fazer o que ele disser, mesmo sem entender tudo. Maria nos mostra que a fé madura não exige explicações. Ela simplesmente confia e obedece. Jesus crescia em fama, milagres se multiplicavam, multidões o seguiam. Mas no meio de tudo isso, havia silêncio sobre Maria. Onde ela estava? O que fazia? Os evangelhos mostram que, em determinado momento, ela foi procurá-lo. Junto com seus outros filhos, foi ao encontro de Jesus. Alguém anuncia: eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Mateus 12:47. E a resposta de Jesus, mais uma vez, soa dura para quem lê de fora: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e irmã e mãe. Mateus 12:48, 50. Mas isso não é rejeição, é revelação. Jesus não diminui Maria. Ele amplia o entendimento do reino. Ele diz que o que unia ele a Maria era mais do que sangue, era obediência, era entrega, era fé. A mesma fé que ela já havia demonstrado desde o início. Aqui aprendemos outro segredo. Maria não estava apenas ligada biologicamente a Jesus. Ela estava espiritualmente conectada a ele. E isso nos abre um caminho, porque Jesus declara que qualquer um que o obedece com esse mesmo coração também faz parte da família dele. Você percebe o impacto disso? O Evangelho deixa claro: o vínculo mais profundo com Cristo não é por herança, é por fé ativa, e Maria permanece firme, mesmo quando as palavras soam difíceis, mesmo quando não está no centro, mesmo quando precisa aprender a recuar. Talvez essa seja uma das lições mais difíceis para quem ama: deixar ir, deixar crescer, deixar Deus ser Deus, mesmo quando envolve renúncia pessoal. Maria, que o carregou nos braços, agora precisava aprender a segui-lo com os próprios pés. E você, está disposto a seguir mesmo quando não entende mais seu lugar? A obedecer mesmo quando não é mais visto? O papel de Maria nos ensina que quem ama de verdade continua até o fim. A caminhada de Maria com Jesus não parou quando ele partiu para o ministério. Ela continuou observando, acompanhando de longe, e mais uma vez, em silêncio. Mas o momento mais doloroso ainda viria: o Gólgota. Sim, Maria esteve lá, aos pés da cruz. Enquanto muitos discípulos fugiram, ela permaneceu. Assistiu seu filho, o Salvador, ser zombado, ferido, crucificado. Que tipo de fé sustenta uma mãe que vê seu filho ser pendurado em madeira? E que tipo de amor é esse que suporta ficar de pé diante da dor mais indizível? Estavam em pé, junto à cruz de Jesus, sua mãe. João 19:25. Você consegue imaginar? As mãos que um dia ela segurou com carinho, agora estavam perfuradas. Os pés que ela viu dar os primeiros passos, agora estavam pregados. E o olhar de Jesus a encontrou uma última vez. Mesmo morrendo, ele pensa nela. Vê João, o discípulo amado, e diz: mulher, eis aí teu filho. E a João: eis aí tua mãe. João 19:26, 27. Jesus não deixou Maria desamparada. Em meio ao sofrimento, ele cuidou, honrou, mas também sinalizou algo maior. A partir daquele momento, Maria passava a ser símbolo de algo mais amplo, uma mãe na fé, uma referência de obediência, entrega, perseverança. Ela já não representava apenas uma figura materna, ela representava um modelo de discipulado. Ali, sob a cruz, Maria se torna a imagem de todos os que sofrem por amar a Cristo e continuam fiéis. Quantas vezes você já passou por algo que parecia insuportável? Quantas vezes sentiu que estava perdendo tudo,
Mesmo tendo feito tudo certo, Maria passou por isso e não fugiu. O papel dela não foi mágico nem confortável. Foi corajoso, profundo, real. E o seu também pode ser. Após a cruz, veio o silêncio. O corpo de Jesus foi retirado, envolto em linho e sepultado às pressas. A escuridão tomou conta de tudo. O sábado chegou e o mundo parecia desabar. Maria provavelmente voltou para casa com João, o coração dilacerado, a mente girando. As promessas pareciam mortas. Mas o papel de Maria não era apenas resistir à dor, era esperar, crer e permanecer. O texto bíblico não registra se Maria foi ao túmulo no domingo de manhã, mas sabemos de algo poderoso. Depois da ressurreição, Jesus aparece a muitos. E depois, antes de subir aos céus, ele dá uma ordem: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. E quem estava lá obedecendo? No cenáculo, orando com os discípulos? Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus. Atos 1:14. Ela estava ali, de novo. Agora não mais como mãe, mas como serva, como intercessora, como discípula entre discípulos. Você percebe o quanto isso é marcante? Maria poderia ter exigido destaque, poderia ter exigido um trono, mas escolheu permanecer em oração, no meio, sem ostentação, esperando a promessa do Espírito. Isso nos revela talvez o maior segredo do seu papel. Maria não era o centro da fé, mas era um espelho fiel de como se vive a fé, uma vida inteira de entrega, da Anunciação ao Pentecostes. E ali, naquele dia em que línguas de fogo desceram do céu, Maria estava presente, cheia do Espírito, participando do nascimento da igreja. Você também está disposto a esperar, a buscar em oração mesmo sem holofotes, a não desistir mesmo quando tudo parece perdido? Maria nos ensina que quem permanece até o fim participa do novo começo. A Bíblia não nos conta como Maria terminou seus dias. Nenhum evangelho descreve sua morte, nem dá detalhes sobre seus últimos anos. Mas o silêncio das Escrituras não apaga a força de seu legado. Segundo a tradição cristã antiga, não como doutrina, mas como testemunho histórico, Maria continuou vivendo em Jerusalém ou Éfeso, sob os cuidados de João, o discípulo que Jesus lhe confiou. Uma mulher simples, mas marcada por tudo o que viu. Os milagres, os ensinos, a cruz, a ressurreição, o Pentecostes. Ela não foi fundadora de igrejas, nem apóstola, mas foi uma coluna. Uma mãe espiritual para uma geração que acabava de nascer. Testemunha viva do Verbo que se fez carne. Maria já não era reconhecida como a mãe do carpinteiro, mas como exemplo de fé viva, discreta, perseverante. E mesmo sem ocupar púlpitos, seu silêncio gritava. Sua constância falava mais alto que palavras. Sua história inspirava sem precisar aparecer. Hoje, milhares a exaltam, outros a ignoram, mas o verdadeiro papel de Maria não é ser disputado, é ser reconhecido, não como objeto de culto, mas como espelho de obediência. Ela não buscou glória, ela disse sim, e por isso Deus a exaltou. Desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Lucas 1:48. E você, já deu o seu sim? Já entregou sua vida a Deus, mesmo sem saber tudo o que virá? Maria nos ensina que não é preciso entender o plano inteiro. É preciso confiar no Autor. O segredo que a Igreja nem sempre revelou com clareza é que o maior papel de Maria foi esse: mostrar como se vive a fé, com o coração inteiro. Chegamos ao fim da jornada. Mas se olharmos bem, o fim de Maria é apenas o começo de algo maior. O convite para que cada um de nós entre nessa história. A trajetória de Maria não foi feita de milagres fáceis, nem de privilégios. Foi marcada por fé em meio ao invisível.
obediência no escuro, entrega sem manual. Ela foi mãe, sim, mas também foi a primeira a crer, a primeira a carregar a palavra, literalmente, a primeira a ouvir que nada é impossível para Deus e acreditar. Ela foi chamada bendita entre as mulheres, não porque era sobrenatural, mas porque aceitou o chamado com coragem. E hoje, sua história continua ecoando. Maria não quer um altar, nunca pediu isso. O que ela mais deseja e sempre desejou é que você olhe para Jesus, que faça tudo o que ele disser, que o receba como ela recebeu. O verdadeiro papel de Maria é esse: apontar para o Salvador, ensinar com a vida que fé não é sentir, é obedecer, que amor não é emoção, é renúncia, que seguir Jesus não é fama, é cruz. E talvez agora você esteja ouvindo esse chamado. Talvez seja a sua vez de dizer: eis aqui o servo do Senhor. Talvez seja a hora de parar de lutar sozinho e se render àquele que transforma a água em vinho, dor em cura, morte em vida. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Essa frase mudou a história do mundo e pode mudar a sua também.